Senhores, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alberto Borges Matias. Eu sou professor titular em Finanças pela Universidade de São Paulo. Trabalhei algum tempo no Banco Central do Brasil, na área de fiscalização. Fui estrategista financeiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Magazine Luiza e outras instituições. Estruturei alguns bancos no Brasil, pelo menos ajudei a estruturar. Tenho diversos livros escritos na área de finanças, acabamos de lançar mais um na segunda edição, falando mais especificamente da parte de capital de giro. No próximo mês deveremos lançar um sobre o sistema bancário brasileiro. Enfim, como a gente tem muito o que fazer, fico escrevendo também artigos, livros e outros pontos. Não é? Eu devo, nesse começo, já pedir desculpas a vocês, mas a minha própria situação aqui está um pouco complicada e vocês vão notar isso. Eu acabei de chegar do médico e soube que estou com pneumonia. Então vocês vão me ver tossir um pouquinho, peço desculpas por isso, e também acabei pegando uma conjuntivite, por isso o olho aqui está meio estranho, né? Mas tirando isso, vamos em frente, né? Para não deixar vocês na mão também, né? Porque é injusto. Veja, a nossa agenda de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho de economia brasileira, né? Discutindo a questão que sempre se levanta sobre bolha no Brasil, né? A política monetária, uma discussão sobre a política fiscal, sobre a política cambial, sobre a política de crédito, cooperativas de crédito, consumo e renda e projeções, né? Eu só vou pedir para o pessoal do suporte ao estúdio aqui para desligar o ar-condicionado para mim, por gentileza, senão eu não acabo o dia de hoje também, se for possível. Obrigado. Será que podemos ter uma bolha por aqui? Essa é uma grande questão que fica agora, principalmente nesse período, né, de eleições. Nós vamos assistir a um debate bastante forte sobre isso. Se nós pegarmos, né, o setor habitacional, né, porque a bolha está sempre, normalmente, ligada ao setor habitacional, pelo menos nas últimas discussões de bolha econômica, né, nós vamos ver que o nosso déficit habitacional em 2007 era de 5,59 milhões de domicílios. Em 2012, o último dado que a gente tem disponível, né, nós estamos falando em 5,24 milhões de domicílios. Se vocês olharem, né, essa manutenção do déficit é porque a construção ela está ficando aquém do crescimento da própria população, não é? Se vocês olharem o quadro, né, de 2007 a 2012, na faixa sem renda, né, nós tínhamos o déficit de 1,7%, em 2012 de 2,4%. Até 3 salários mínimos de 70,7% e 73,6% em 2012. Na faixa de 3 a 5 salários mínimos de 13,1%, 11,6%. De 5 a 10 salários mínimos, 10,4% para 9,4%. E acima de 10 salários mínimos, de 4,1% para 2,9%. Então nós vamos vendo que a redução do déficit vem sendo reduzida nas faixas maiores de remuneração, né? Acima de 3 salários mínimos. O sistema financeiro habitacional, se nós compararmos o período de julho de 2011 a julho de 2012, nós temos aí, entre construção e aquisição, 441 mil unidades, num valor total de 74 para 75 bilhões. De julho de 92 a julho de 93, nós temos 461 mil unidades, né? 89 milhões de variação. A variação em valor foi de 20%. Então esse mercado, ele tem crescido agora, nesse período mais recente, tem até estacionado, mas ele ainda tem um espaço enorme de crescimento, não é? E aí, obviamente, as famílias têm que aprender a trabalhar com uma fatia maior, né, de compromissos de renda dentro da sua renda, né, dentro do seu controle, e isso nem todos sabem fazê-lo. Com isso, já cabe à instituição financeira, e notadamente a cooperativa de crédito, esse aconselhamento, né, aconselhamento ao cliente, muito mais até do que cedentes de dinheiro, de crédito. Nós somos conselheiros dos nossos clientes. Isso é importante. E essa visão, essa imagem, é a imagem típica da cooperativa. Os bancos perderam essa imagem.
Se nós olharmos o financiamento habitacional, nesse gráfico nós temos o saldo das operações de crédito habitacional, né? Em vermelho o saldo público e em azul o saldo privado. Então nós vamos vendo que as instituições que realmente têm financiado o setor habitacional é o segmento público, são as instituições públicas, notadamente a Caixa Econômica Federal. Aquela discussão toda de que não devemos ter bancos públicos no Brasil, eu acho que foi suplantada até pela questão da crise dos Estados Unidos, né? As instituições públicas são de extrema importância para o Brasil e precisam crescer ainda mais as suas operações e o seu apoio às atividades do país. As cooperativas de crédito estão nesse caminho, muito mais dentro de uma lógica pública do que até de uma lógica privada, não é? Aquelas que se aproximam mais da lógica privada acabam muitas vezes sendo subjugadas e sucumbindo. Nesse movimento, né, do mercado de crédito imobiliário, houve um acréscimo do endividamento das famílias em relação à renda. E isso teria que ser, né, um crescimento natural. Se comparado a outros países, o brasileiro é pouco endividado, não é? Se nós compararmos em relação a 2014 em relação a 2005, nós estaremos com a renda mais comprometida com prestações imobiliárias. Isso é normal. Mas não deve ser preocupante, porque é absolutamente comum para o desenvolvimento do próprio Brasil. Mas esse endividamento, muitas vezes, nos restringe nas cooperativas a expandir os volumes de crédito, os limites de crédito com nossos clientes. No Brasil, nós operamos com limites extremamente baixos para padrões internacionais. Aqui o comprometimento da renda da família brasileira com o sistema financeiro nacional, desde 2005. Vejam, nós não temos grandes problemas aqui. Depois de 2011, nós temos uma elevação do comprometimento da renda, que foi exatamente o período onde tivemos o maior crescimento dos financiamentos habitacionais. E, veja, se vocês pegarem ali o total em azul e exceto habitacional em vermelho, nós não temos grandes problemas nessa evolução. Então, não podemos ter críticas advindas do noticiário em geral ou da própria campanha política quanto a esses números. Aqui são dados normais de mercado. Comprometimento da renda das famílias com o sistema financeiro nacional, aqui já em percentual total da renda, né? Amortização em azul e os juros em vermelho. Também mesmo na abertura, tudo bastante normal e bastante comum. É importante que sempre que a gente avalie economia, nós possamos avaliar períodos longos, comparar o período atual com períodos longos. No noticiário, em geral, muitas vezes se compara o mês com o mês anterior, produção de automóvel do mês em relação ao mês anterior, da indústria do mês em relação ao mês anterior. Não são comparações válidas, né? Pela sazonalidade de cada mês, pelo número de dias úteis de cada mês, pelas características de cada mês desses, né? Se nós pegarmos períodos longos, vejam que as coisas aqui são bastante normais neste país. E detalhe, né? Uma coisa que sempre poderia ser questionada é essa evolução do volume de crédito habitacional, esse crescimento, frente à perda de crédito, né? Que a gente chama de insolvência. A insolvência habitacional, né, a mais recente, está na faixa de 3,6%. Se nós pegarmos um período longo, por exemplo, fevereiro de 95, era 7,5%. A insolvência, ela cai com o crescimento das operações, não com o decréscimo das operações. Nós temos um engano de percepção. Aqui a demanda esperada por crédito habitacional, até o período mais recente, né? Em azul vocês têm a demanda esperada e em vermelho a demanda observada, né? Percebe-se que a demanda estava até se comportando, a demanda observada em relação à esperada estava se comportando de forma normal, mas no período mais recente a demanda observada caiu. Nós temos aqui questões, né, da Copa do Mundo, que não ajudaram muito o crescimento do PIB brasileiro. Aliás, com mais dias, com menos dias trabalhados, a produção foi menor, não é? Também houve parada de investimentos por conta das manifestações da Copa, por conta da própria existência da Copa e agora por conta das eleições. Então, este ano é um ano
não típico, né? Aqui a oferta de crédito habitacional. Na linha azul, a oferta esperada, em vermelho, a oferta observada. E mais ou menos caminhando juntas, né? Aquilo que se observa em relação àquilo que era esperado. Tá? O controle nas aprovações de crédito habitacional, a linha azul, as aprovações esperadas, e em vermelho, as aprovações observadas. Observem que também caminham junto, né? Só que aquilo que era esperado, mais recentemente, era até maior do que o que foi realmente observado. Veja, na situação atual, né, o déficit habitacional mais a expansão do volume de crédito, né, para o setor imobiliário gera uma valorização dos imóveis, que é o que a gente veio observando, não é? Esse crescimento do valor dos imóveis, em grande parte, é decorrente da expansão do volume de crédito. A baixa insolvência e o controle do sistema financeiro habitacional gera aí uma autorregulação nesse processo, não é? Então, o que a gente tem? A gente tem uma valorização com autorregulação. Então, nós não estamos correndo riscos tão altos quanto aqueles indicados pela imprensa em geral. Indo para a economia brasileira, né? Política monetária. A política monetária trabalha a moedas, trabalha juro, trabalha crédito, né? Aqui nós temos o aumento da base monetária, lá em verde. Observe a média móvel 12 meses, né, em relação ao PIB. Observe esse crescimento. Então, veja, essa folga de liquidez no Brasil vem facilitando também a expansão da própria taxa de inflação. Então, essa é uma das razões do porquê temos tido também taxas de inflação mais altas, mas nós temos um afrouxo da política monetária, né? Claramente aqui é o que a gente vai observando. Aqui nós temos, né, o crescimento do M2, né, e do multiplicador bancário, por conta também dessa própria liquidez que está se formando no sistema. Vamos lembrar da taxa de inflação. Eu aqui coloquei, né, de propósito, desde 91 até 2014, para que vocês, né, aqueles que têm idade para isso, se relembrem, né, do Plano Real lá em 94. Então vejam que nós tínhamos taxas mensais de inflação, antes de junho de 94, na faixa de 40% a 50%, taxa mensal. E depois ela despencou, né, despencou de forma repentina. Por quê? Porque antes o governo, para saldar o seu déficit fiscal, cobria aquele déficit emitindo dinheiro, e depois passou a cobrir o déficit emitindo títulos da dívida. Por isso a dívida do país, a dívida interna, também veio a crescer nos anos seguintes, né? Mas foi essa troca para você fazer a queda repentina da taxa de inflação. Este foi o modelo do Plano Real a essa época. Se nós pegarmos o período mais recente para discutirmos aí os 6,5% de inflação tão discutido, né, tão apresentado, debatido, nós vamos ver que desde 2001 a 2014 essa é a média. A nossa média de inflação tem ficado aos 6%, 6,5% mesmo, não é? Nada de anormal. A anormalidade ainda está em relação à média internacional, que poderia estar na faixa de 2,5% a 3%. Então, estamos falando aí de uma anormalidade de 3% ao ano. Agora, com essa expansão da economia, com a expansão da classe C, através da entrada de um grande contingente de mercado, expansão da classe média pelas mesmas razões, aumento do Bolsa Família e assim por diante, nós temos uma expansão, né, do consumo no país, que foi feito de forma forte. Vamos pegar o caso do segmento automobilístico. Fomos transformados no 5º mercado automobilístico no mundo, não é? Que era a nossa posição, dado o próprio tamanho da economia brasileira, não é? E agora crescer mais do que isso, crescer as taxas que vínhamos crescendo, não é mais possível, naturalmente. Então vejam, essa taxa de inflação, ela é absolutamente normal, um período de longo período, né? Vamos pegar um determinado mês e olhar a taxa de inflação. O que vocês veem ali, ó? 25% da taxa do IPCA é derivada de alimentação e bebidas, que é essa expansão que houve, né, da classe C, da classe média no Brasil.
aumentou o consumo, aumentou a demanda por alimentos e bebidas. Está na base, né? 14% ali nós estamos falando em habitação, né? Com essa expansão do mercado de crédito, expansão da construção, expansão dos aluguéis, nós temos aí um aumento de IPCA por conta do aumento desses aluguéis. Os 19% ali, transporte, não é? Houve uma demanda de transporte, os acordos de transporte, acordos salariais, né? Também subiram as tarifas, então está aí um componente também importante. E depois, 11%, nós temos ali educação, saúde e despesas pessoais, né? Saúde normalmente vem crescendo também, e despesas pessoais, porque as pessoas, né, passaram a se cuidar mais, a depender mais desses cuidados pessoais para poder estar presente na vida de consumo. Na política fiscal, né? Se nós olharmos a política fiscal, veja, a política fiscal em termos econômicos, ela trabalha com a arrecadação, né? A receita do Tesouro, as despesas do governo, né? Os resultados do governo. Então aqui, desde 97, a receita fiscal, vejam que ela vem crescendo a cada ano, constantemente crescendo. Notadamente, né, nos períodos mais recentes, por maior fiscalização do próprio governo, né, fiscalização eletrônica, nota fiscal eletrônica, isso tem ampliado, né, essa arrecadação, o controle, né, dos pagamentos por cartão de crédito, os controles em pagamento por dinheiro. Então são mecanismos que têm sido realizados e com aumento dessa própria arrecadação. Então, o governo tem expandido a sua receita. A carga tributária tem aumentado em relação ao PIB. Não é? Isso, por outro lado, tornou mais justa, né, a arrecadação tributária. Por quê? Porque a grande injustiça estava em que alguns sonegavam de forma forte e ainda sonegam. Mas se nós olharmos as arrecadações do governo, as autuações da Receita Federal, das receitas estaduais e das receitas municipais, nós vamos vendo que isso vai sendo cada vez mais controlado, né? E com problemas sérios, que é o caso agora do COAF, agora não, mas períodos mais recentes, do COAF, né? Então, com esse mecanismo do COAF, está havendo um controle mais efetivo desses desvios de dinheiro. Só vou pedir licença um momento para poder limpar aqui o olho, por gentileza, porque senão eu começo a não enxergar. Desculpem, assim, é a primeira vez que estamos conversando, né? Mas são realidades do nosso dia a dia. As despesas totais do governo, as despesas totais em relação ao PIB, a taxa de crescimento não é significativa, vem praticamente se mantendo. Aqui eu estou falando das despesas totais, exceto juros, né? Então, aí estão falando das despesas com folha de pagamento do governo, com pagamento de energia elétrica, água, aluguéis, manutenções e assim por diante, não? Então, as despesas totais, elas têm se mantido. Se nós pegarmos os juros pagos, esses têm extrapolado. Aqui nós estamos falando desde 97, nós estamos pagando aqui em períodos mais recentes mais de 20 bilhões de reais em juros por mês. Isso é um literal absurdo. Em valor, nós devemos estar pagando quase tanto quanto os Estados Unidos pagam por aquela dívida de 16 trilhões de dólares. Não é? Então, uma desigualdade, um desequilíbrio da economia brasileira é a taxa de juros, né? Agora, essa taxa de juros, ela beneficia também a nós, cooperativas de crédito. Então, veja, nós temos um problema estratégico a ser pensado. Nós não podemos imaginar que as taxas absurdas de juros que nós temos nesse país prossigam por longos anos. Então, em um determinado momento, essas taxas acabam sendo reduzidas. E esta redução terá um impacto direto nas receitas de tesouraria e nas receitas de crédito das cooperativas de crédito.
que eu estou dizendo com isso? Nós precisamos planejar as nossas cooperativas de crédito para um prazo mais longo. Né? Desenhar, por exemplo, os próximos 10 anos, imaginando-se que a meio do caminho nós tenhamos taxas bem menores. Como é que a gente vai compensar isso? Nós vamos compensar isso com receitas de serviços e com expansão dos volumes de crédito, expandindo os volumes a serem operados, expandindo os limites de crédito dos nossos clientes, para com isso poder termos redução nas taxas de juros e mantendo um controle muito grande sobre as despesas, né? Despesas administrativas, despesas de pessoal. Então esse é um desenho assim de prazo longo. Então a análise da economia, ela tem valor para se desenhar o cenário que poderia ocorrer e que poderiam causar oportunidades e ameaças às nossas instituições. O descontrole de gastos, né, no orçamento do Tesouro Nacional. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que ali as barras em azul são as barras de resultado primário. O que é o resultado primário? É toda aquela arrecadação que o governo faz, menos toda a despesa, exceto juros. Lembram daqueles gráficos de evolução? Então, veja, continuadamente, o Brasil apresenta resultado primário positivo. Em vermelho, nós temos o pagamento de juros. E é esse pagamento de juros que gera um resultado nominal, em grande parte dos períodos, negativo, que vai ser coberta ou por emissão de moeda, como nós já falamos ali em slides anteriores, ou com emissão de títulos de dívida. Entenderam a ideia? Então, vejam, este modelo ele vai inibindo recursos excedentes para investimentos. Por que nós não temos, apesar dessa grande arrecadação, recursos para fazermos estradas, expandir as rodovias, cuidar da manutenção das rodovias, cuidar de outros investimentos, como na geração de energia elétrica, não é? Expansão da saúde? Porque grande parte destes recursos é consumido no pagamento de juros. A dívida bruta do setor público veio crescendo. Mas lá no passado, ela era muito baixa, extremamente baixa. E hoje, continua sendo ainda baixa perante o PIB. Ela veio crescendo, mas o PIB veio crescendo mais. Agora, em períodos mais recentes, onde nós temos taxas menores de crescimento do PIB, aí sim nós podemos vir a ter um impacto maior dessa dívida sobre o PIB estacionado. A dívida como percentual do PIB, né, que é isso que eu estou comentando, vejam que ela veio reduzindo pouco, não é? Por conta desse crescimento do PIB. Da política fiscal, nós temos um descontrole financeiro do governo decorrente de juros elevados. Temos aumento de receitas e de despesas de forma proporcional. Consequente elevação da carga tributária baseada em impostos. Então, se você perguntar por que você paga tanto imposto, esse imposto que você acredita e que é verdade, está pagando a mais, é para o governo pagar os juros sobre a sua dívida. O envelhecimento da população leva ao aumento de gastos com previdência, que isso é um assunto que para os próximos anos precisa ser também analisado. A dívida pública caindo em relação ao PIB, aquela leve queda, e títulos indexados à Selic, o que é uma loucura econômica. Não é? Eu vou indexar os títulos à Selic que está alta. Então, quando for reduzida a Selic, a dívida, o pagamento de juros, não cai. Não é? Então, isso é errôneo. A política cambial. Não é? Se na política cambial nós estamos falando da parte externa, né? Importações, exportações, taxa de câmbio, taxa de risco internacional. Aqui nós temos o risco país, como é medido o risco de cada país. Os países lançam títulos da sua dívida no exterior, não é? Estes títulos pagam uma taxa de juros. Então, títulos que o Brasil emitiu no exterior em dólar, com uma taxa de juros. Essa taxa de juros, ela é
gerida, ela é testada pelo mercado. Então vai se criando uma taxa de referência para aqueles títulos que o país emitiu. A diferença destes juros que o país está pagando em relação aos juros pagos pelos títulos da dívida americana são chamados, essa diferença, esse spread, é chamado de risco. Esse risco é medido em 100 pontos. Cada 100 pontos é 1% de diferença, ou 1 ponto percentual de diferença, desculpem. Então nós estamos falando aqui, em períodos mais recentes, em um risco país na faixa de 200 a 300 pontos. 2 a 3 pontos percentuais acima do juro americano. Este risco país, esse acréscimo de taxa, é bem menor do que o governo paga na sua dívida interna. Estão vendo a loucura neste país? O governo paga na sua dívida interna mais do que o necessário em taxa de juros. Este modelo foi montado depois de 94 para sustentar o sistema financeiro brasileiro vivo. O sistema financeiro deveria estar, desde 94, crescendo seus volumes de crédito, crescendo o seu volume de operações. E isto foi parcialmente feito, porque precisa crescer muito mais. Aqui a valorização do real. Se nós pegarmos, inclusive, em períodos mais recentes, nós vamos ver que o real tem se valorizado nesses últimos períodos. Em parte por conta desse processo eleitoral, por conta de algumas ações que a própria Polícia Federal vem fazendo junto a corretoras de câmbio, a postura da mesa de câmbio do Banco Central, não é? Então, aqui nós temos desde 89 a taxa de câmbio, base 194. Vejam que ainda nós estamos com o câmbio sobrevalorizado. Hoje, menos sobrevalorizado. Mas ele vem estando sobrevalorizado. Se nós olharmos a tabela do índice Big Mac, né? Se vocês quiserem, todo mês vocês têm acesso a essa tabela na internet, é bastante interessante. Vocês vão observar que o preço do Big Mac em dólar, no Brasil, é um dos mais caros do mundo. Essa tabela dá uma ideia, uma percepção de valorização da moeda. Então, aquela percepção que pelo gráfico, com esse gráfico anterior, nós temos aqui da sobrevalorização, ele é confirmado, né, nesta outra tabela do preço do Big Mac. Então, nós temos uma sobrevalorização do real. Essa sobrevalorização torna os nossos produtos caros. Quando algum estrangeiro vem ao Brasil, ele fica arrepiado com os preços daqui. É muito caro este país para padrões internacionais. Isso ocasiona o quê? Isso ocasiona problemas na indústria. A indústria deixa de ser competitiva na exportação dos produtos e torna, né, esse processo mais barato o produto importado. Por isso que nós temos tantos produtos importados no país, não é? Então, essa sobrevalorização foi mais uma loucura econômica feita nesse país. E que as indústrias, as próprias associações de indústrias, não reclamaram, não é? O interessante é isso, nós estamos a longas datas do regime militar e nós ainda aguardamos o governo fazer as coisas, quando nós precisamos desenhar e construir o nosso próprio futuro. Este é um deles. Precisamos ter uma adequação da taxa de câmbio para não destruirmos toda a indústria brasileira. Em grande parte já foi destruída. Bom, e a taxa de câmbio ideal, então? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que ali nós temos uma linha de longo prazo, né? Desde 90, desde 80, né? É que eu estou com a visão meio embaçada. A taxa histórica dá 2,81, né, se nós corrigirmos pelo IPCA no Brasil e descontarmos o IPC americano, dá 2,81. Se nós pegarmos de 98 para cá, dá 2,88. Então, a nossa taxa de câmbio, né, histórica, normal, preço de hoje, deveria estar girando entre 2,80 e 2,90, para gerar competitividade histórica brasileira. Veja que nós ainda estamos longe, não é?
Esse processo, né, de sobrevalorização vem obrigando a indústria a ser mais produtiva. Agora, esse aumento da produtividade, em parte, ele acaba sendo corroído pela taxa de juros, pela despesa financeira, né, e por essa taxa de câmbio tão alta que aí está. As nossas reservas internacionais cresceram muito. Nós estamos falando de uma reserva internacional na faixa de 400 bilhões de dólares. Esses 400 bilhões de dólares estão investidos na dívida americana, né, a praticamente 0,25% ao ano. Né. É uma reserva do país, mas é uma reserva extremamente elevada. E parte dela poderia ser utilizada para investimentos no próprio país, né, para financiamento das exportações. Então, poderia estar sendo alocada até a taxas um pouco mais elevadas do que esses 0,25 dos Estados Unidos. Mas vejam, esse país, né, você vai olhando os diversos dados das políticas econômicas, você não vai percebendo, né, problemas muito sérios ou extremamente sérios, né, em algum dos itens. Né, nós vemos lá, política cambial, é um problema. Taxa de câmbio, normal 3 para o país na faixa de 6, 6,5, país crescendo, também é normal. Não é? Podemos tentar reduzir, se nós reduzirmos a liquidez da própria economia. Então vocês vão percebendo que esse país não tem grandes anormalidades econômicas, que um projeto de longo prazo para esse país é extremamente viável. O superávit comercial. Nesse quadro vocês têm o saldo comercial em verde, né, a primeira linha de cima, depois em azul a exportação, né, e em vermelho a importação. Então vejam, aqui tem uma falha técnica. Né? A falha técnica é assim, nós estamos falando da linha verde lá em cima, na importação, a linha azul na exportação e a linha vermelha no saldo comercial, certo? Desculpe a minha falha operacional na montagem do gráfico. Então nós estamos vendo ali um saldo comercial, né, bastante forte, um déficit comercial forte nas exportações. Isso por conta da taxa de câmbio do país que precisa ser arrumada. Com essa arrumação da taxa nos períodos mais recentes, né, isto aqui já começa a ter uma tendência melhor para os próximos anos. Na parte externa, nós ganhamos um parceiro, né, comercial de extrema importância, a China. Aqui dados desde 89 até agora, vocês começam a ver que a China começa a rascunhar uma importância maior com o Brasil a partir do ano 2000, ou seja, são períodos recentes. Na minha época nós dizíamos que todos tinham que aprender inglês. Agora o mandarim é importante também. Se você for na Itália fazer uma visita, você vai ver que inúmeros cartazes estão escritos em mandarim, né? Que aqueles atendentes, alguns falam mandarim. Então o mandarim passou a ser relevante e também para o Brasil. Ali na linha azul mais escura, nós estamos falando da exportação do Brasil para a China, e em azul mais claro, a importação, né, dos produtos chineses pelo Brasil. Nós temos um saldo comercial positivo com a China, né, principalmente pela exportação de commodities. E isso deve continuar ocorrendo. E os chineses vêm fazendo enormes investimentos no Brasil para também produzirem commodities para a sua própria população. Então o Brasil está sendo colocado no planejamento estratégico chinês como um ponto de referência na expansão mundial da China. Os Estados Unidos vieram perdendo, né, importância para as exportações e importações brasileiras. E diferente, né, da China, nós importamos dos Estados Unidos mais do que exportamos. Então temos um déficit comercial com os Estados Unidos. Em busca da estabilidade cambial, né, busca do superávit na balança de pagamentos, né, aí precisamos gerar incentivo a exportações, principalmente uma discussão forte com os Estados Unidos, uma reforma tributária para não carregar tanto os produtos, apesar de que uma boa parte dos impostos
né, é dispensado na exportação, mas muitos são carregados a partir dos insumos. Investimentos em infraestrutura para a base portuária, para a base rodoviária, para exportação. Capacitação das empresas nacionais para maior competitividade, né, um planejamento de adequação às regras internacionais, à qualidade internacional, né, pelas empresas brasileiras, e crédito à exportação para fomentar essa venda a prazo, né, para esses inúmeros países. E precisamos também, no Brasil, fomentar a substituição das importações. No próprio setor automobilístico, o governo veio forçando as indústrias a se estabelecerem no Brasil, para produzirem aqui dentro, fortalecendo os fornecedores locais. Redução do déficit na conta de serviços, né? Turismo, marinha mercante, aluguéis e seguros, negociação sobre redução de juros externos, incentivo a reinvestimento de multinacionais, industrialização de commodities visando a exportação. Então, veja, se nós olharmos o turismo, veja o déficit que nós temos na conta de turismo internacional. Não é? Nós temos uma ida enorme de brasileiros para o exterior. O gasto médio do brasileiro no exterior é muito forte, né, porque esse movimento começou em períodos mais recentes. A marinha mercante, investimentos na marinha mercante, toda a marinha mercante praticamente, ela é internacional, prestando serviços de importação e exportação ao Brasil. No passado já tivemos uma marinha mercante mais relevante. Aluguéis internacionais, seguros internacionais. Então existem inúmeras oportunidades de expansão de empresas brasileiras nesses segmentos de serviços, né? Na ponta de juros externos, ainda cabe negociação até para redução, porque esses títulos são colocados de forma bastante normal no mercado internacional. Apesar das taxas serem baixas, é ainda possível uma redução. Incentivo a reinvestimento de multinacionais. As multinacionais aqui não estão vendo no Brasil capacidade de absorver o reinvestimento. Então precisam ser abertos espaços para que elas possam reinvestir aqui dentro. Reinvestir e montar uma base exportadora cada vez mais forte. A industrialização de commodities, nós estamos exportando as commodities no preço mais barato, no insumo mais barato, quando nós poderíamos estar produzindo internamente. Caso, por exemplo, do próprio café, onde nós exportamos o café verde e nós somos o maior mercado consumidor. Somos importadores, em grande parte, desses produtos, que são produzidos aqui. Muitas multinacionais vêm aqui explicar como se produz para conseguir ter um produto barato com uma qualidade adequada para a confecção dos seus produtos. Então tem um espaço muito forte aqui na industrialização de commodities. A política de crédito, né? Eu só pediria o seguinte, eu acho que eu vou só, se vocês me permitirem, antecipar o intervalo agora, nesse momento, a gente faz um intervalo de uns 10 minutinhos, só para eu me recompor aqui e voltamos em seguida. Pode ser? Muito obrigado, até daqui a 10 minutos.